Senhor presidente, queridas advogadas, advogados, companheiros de presídio, companheiras de colmeia, companheiras de papuda, nossa querida irmã Hilda, símbolo de tudo isso, de madrugadas indormidas, dando volta no QG, crendo no milagre da parte de Deus, com a sua Bíblia, com a sua ABS de 66 tiros, porque a Bíblia tem 66 livros, não é? Então é uma ABS, é uma arma poderosíssima, né? Na mão de todo aquele que crê, é a nossa regra de fé e prática. Ter a senhora conosco, sem dúvida alguma, nos anima e nos fortalece para que não percamos o ânimo nunca, nem a esperança, e mantenhamos a nossa confiança em quem nos deu a promessa. Em quem nos deu a promessa. Cumprimento aos familiares que estão aqui, de alguns que já estão soltos de tornozeleira, e em 2005, como senador, aqui na CCJ, Deus me deu uma inspiração, e foi em 2005 que eu aprovei a tornozeleira eletrônica, sou autor dela, porque sem tornozeleira eletrônica eles estariam segregados hoje, Amanda Hollenberg, não teriam saído sem a tornozeleira. E a minha intenção não foi que ela fosse usada para a injustiça, mas para fazer justiça. Justiça de impedir que alguém se tornasse um criminoso, um bandido. Um sujeito que desavisadamente bebeu um gole de vinho na casa de um amigo e achou que podia dirigir até o outro quarteirão. Acabou atropelando alguém, uma fatalidade, virou um bandido, caiu no presídio. Ele não precisava do presídio. Ele precisava de colocar a tornozeleira, voltar para o trabalho dele, retratar do erro que fez, né? Quem sabe voltar a estudar, tomar conta da família dele, mas não é criminoso. Não é criminoso. Mas não. As pessoas, depois que foram colocadas no estômago do elefante, que cabe tudo, de crime de incitação a crime de terrorismo, é que elas receberam voz de prisão. Esteja preso. Porque primeiro foram levados para uma emboscada. Isso é pior ainda. Alguém ser levado para a emboscada. Fizeram com os judeus, os nazistas fizeram com os judeus isso. Os nazistas fizeram isso com os judeus, levavam para a emboscada. Bem, todo mundo sabe da nossa luta com essa CPMI. Todo mundo sabe que ninguém quer. Bom, se eles acham que houve crime de terrorismo, teriam que ser os primeiros a liberar as imagens, né, para provar que os terroristas estavam lá. Mas porque de terrorismo eles entendem bem, porque inocentaram César Battisti. E parece que hoje estamos falando da mesma pessoa. Já recebi aqui de 3 advogados, 2 amigos e um que advoga para mim, numa ação do ministro Luiz Roberto Barroso contra mim, que eu não falasse nada, que eu ficasse calado, porque senão ele ia se exaltar com a minha fala, ia complicar o meu processo. Pois que complique, porque minha boca ninguém vai calar. Vou ler a nota, senador Flávio Bolsonaro, do presidente Pacheco. E vou ler a nota me dirigindo ao presidente Pacheco, que é o presidente de todos. Não foi eleito com meu voto, votei no Marinho. Mas assim é a democracia. Ao ser eleito, ele toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Do nosso Senado Federal, que realmente tem supremacia na relação dos 3 poderes, nas divisões de poder, mas tendo uma certa relação entre si, coube ao Senado dar o freio ao Supremo Tribunal Federal. Mas não o faz. Se acovarda, se ajoelha, se amedronta. Muitos senadores não estão aqui, e deputados federais, eles gostariam,
Mas mesmo com a envergadura de deputado federal, envergadura de senador da República, eles estão amedrontados, com medo de falar uma frase, de falar uma palavra e ofender os supremos dos supremos. E eles então se revoltarem e então criarem crime, desenterrarem crimes, sei lá o quê. Mas esse tipo de conselho a mim não me serve para que eu me esconda atrás da parede. Eu tenho um senso aguçado de justiça. E medo, eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Por isso, ocorra o que ocorrer, há uma vontade permissiva de Deus e um domínio dele sobre tudo e todos. E nada que venha a me acontecer, acontecerá sem que tenha a vontade permissiva de Deus. Assim, diante do discurso inflamado do jovem da UNE, Roberto Barroso, um garoto inflamado, um garoto secundarista, com o microfone na mão, a lá Lindbergh, discursando, fazendo bravatas, ele conta todo o plano dele desde 64. As conquistas dele. E o presidente da casa diz, para mim, a felicidade não é o discurso que eu gostaria, mas só ouvir isso do presidente da casa, acho que avançamos. Recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras sobre a fala de Barroso. Desse púlpito, recentemente eu me solidarizei com o ministro Luiz Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nunca atacou Luiz Barroso na sua honra. A discordância de atitudes e atos é ofensivo. E tem uma coisa, quando você toca no nome de um ministro aqui no Brasil, eles levam para o geral. Atacou a Suprema Corte. Você falou no nome de um, atacou a Suprema Corte. Discordou da atitude de um, de uma decisão de um, atacou a Suprema Corte. Não. Atitude de um. E ele disse, me solidarizei. Jair Bolsonaro discordou das atitudes do ministro Barroso, das suas falas, enfrentou as suas falas, mas nunca nenhum ataque viu a sua honra, a sua dignidade. Pelo menos não vi, não li e não sei onde está. Mas o nosso presidente Pacheco, ele diz, defendi o Luiz Roberto Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, acho que ele não devia falar isso, porque Pacheco também não pode provar isso, que ele viu algum ataque pessoal de Bolsonaro. Muito pelo contrário, Bolsonaro para ele foi um grande amigo, para ele se tornar presidente dessa casa pela primeira vez. Bom, pão comido é esquecido, né? Tão inadequado quanto o ataque sofrido por Luiz Barroso, por quem aqui manifesto meu profundo respeito. A nota é até boa, mas fala pisando em ovos. Também foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a fala de Barroso no evento da UNE, a uma plateia a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política, disse acertadamente o presidente Pacheco. Pacheco diz torcer para uma reflexão e, eventualmente, uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do STF.
Ele já se retratou dizendo que ali ele estava como cidadão e não como ministro. Mamãe me acode. Então, quando alguém toca no nome dele, atacou a instituição. Mas quando ele faz o discurso dele e ataca, quando ele chama as pessoas que vaiaram de bolsonaristas, num tom ofensivo, é porque ele é lulista? Ou porque quem é lulista é democrático, é leal, é decente e ama o país? Quem é bolsonarista é criminoso. Fica muito claro fazer leitura dos discursos do ministro, que em outubro será empossado presidente desta Corte, Supremo Tribunal Federal. Agora chamo a atenção dos senhores senadores. Nós vamos botar o galho dentro? Nós vamos nos acovardar agora diante de tanta barbaridade? Ele já foi convidado, fez de conta que não foi. Já foi convocado, fez de conta que não foi. Me lembro que assim que ele foi empossado, ele fez uma palestra nos Estados Unidos e deu uma declaração, dizendo que a Constituição do Brasil é boa, faltam alguns reparos que o Supremo vai fazer. Me intrigou isso naquela época. O Supremo vai fazer? Repara, em Constituição se faz com uma PEC ou com uma Constituinte. Ou eu estou errado? Já me chamou a atenção. E depois os reparos começaram a vir. Os reparos monocráticos, os reparos autoritários começaram a acontecer. E hoje nós vivemos num país onde o presidente Jair Bolsonaro sempre chamou de 4 linhas da Constituição. Eu jogo nas 4 linhas, fazendo uma analogia no país do futebol, só que ele não sabia que o jogo era de várzea, que o pessoal jogava sem chuteira, não tinha marcação, tinha chovido, campo de lama, não tinha nada de 4, não tinha 4 linhas. Então vejamos nós, o que aqui o Supremo já respondeu com uma nota, dizendo que era um ambiente, diz o Supremo, a nota do Supremo, defendendo o ministro Barroso. O ministro Luiz Barroso, o ministro da Justiça e o deputado federal Orlando Silva, a quem eu já defendi, quando ele era ministro do Esporte e comprou uma tapioca com cartão corporativo, eu defendi ele. Que achei tão pouco, R$8, eu defendi. Que, diga-se de passagem, é o mesmo do PL da censura, não é isso? Exatamente. É ele? É o mesmo, então é o trio ali que... Bom, para um breve... no Congresso da UNE, para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discurso de ódio. Eles inventaram essa também agora. Você fala em Brasil, é autoritarismo. Você canta no nacional, é discurso de ódio. Você fala que as pessoas são inocentes, são patriotas. Não, eles são terroristas. Fazem discurso de ódio. O que eu estou fazendo aqui agora, eu posso ser processado amanhã. Dá até uns 3 processos aqui por discurso de ódio. E diz respeito à Suprema Corte. E acelerar meu processo do ministro contra mim. Mas eu não nasci para semente. Eu não nasci para semente. Um dia eu vou passar. E o que tiver que acontecer comigo, se João Batista tivesse medo de perder o pescoço, nós não estaríamos aqui. Então não é o medo que vai me acovardar. Esse ano, o CNJ pediu a aposentadoria de mais de 10 ministros, juízes, por ter feito manifestação política, inclusive de um desembargador. Eu quero pedir à minha assessoria que oficie, por favor, ao CNJ, para que informe quantos juízes foram mandados para aposentadoria por causa de manifestação política. Ali está um, mandado para aposentadoria por manifestação política. O CNJ votou. Por favor, minha assessoria, vamos protocolar ainda hoje, porque é tudo, não é? Alô, CNJ! Eu estava sentado aqui na CCJ, quando nós criamos o CNJ e o Conselho do Ministério Público, tão somente com uma função: julgar atos éticos ou não éticos, atos comportamentais de magistrados, mas tornou-se um poder. Então vou oficiar esse poder
Quantos juízes foram mandados? Porque, quem sabe, chegou a hora, CNJ, de vocês aposentarem o ministro Barroso por manifestação política. Se não fizer, presidente Pacheco, o apelo em nome da sociedade brasileira e da democracia que vocês dizem tanto gostar, nós entraremos, e eu assino, já temos outros nomes, com o pedido do impeachment do ministro Barroso. Olha, nós temos cobrado muito do Supremo e temos cobrado pouco do Senado. O assanhamento do Supremo, a culpa é do Senado. A gente tem falado muito no ministro Alexandre de Moraes, mas de tudo que eu ouvi, já ouvi, eu nunca ouvi chegar a um patamar tão desrespeitoso e debochado como o do ministro Barroso. O voto dele é um escárnio na legalização da maconha. No voto dele, ele diz que um cidadão brasileiro tem liberdade de chegar em casa depois do trabalho e tomar um porre, dormir de porre. Como também ele tem liberdade de fumar um baseado e dormir de cabeça feita. Ele pode até achar que é verdade, gostar, sei lá o quê, mas é apologia ao crime. É apologia ao crime. A minha advogada me diz, ele está pedindo, o que ele está pedindo de você dá de 2 a 6 anos de cadeia. Se o ordenamento jurídico existe, eu era senador em 2013, com a envergadura do tal chamado imunidade parlamentar. Fiquei sem mandato. O meu processo tinha que ir para a primeira instância, mas caiu dentro do estômago do elefante. Cabe tudo. E pode acelerar. Pode acelerar. E se lutar pela liberdade, por valores e princípios, me custar a cadeia, e eu imagino aos senhores, que mesmo com tanto sofrimento, aquelas mulheres e aqueles homens que estão na Papuda e na Colmeia são livres. Mas aqueles que os trancafiaram, esses não são livres. Eles não podem fazer nem congresso no Brasil. Eles não podem andar, eles não podem. As suas famílias perderam o direito. Eles se auto-algemaram. Perderam a liberdade numa sanha de tirar a liberdade alheia. Nós não estamos vivendo um momento fácil. Esse é um momento não de mudança de presidente, mas mudança de regime. Ou nós enfrentamos o regime agora. Fico com a velha frase da minha mãe: meu filho, quem não faz política, sofre política. Conclamo os senhores senadores, ao presidente Pacheco, aqui exija uma mais dura resposta. Essa nota aqui coloca o Supremo todo sob suspeição, em todos os processos. Porque se qualquer processo de alguém que não vota em Lula chegar lá, eles são suspeitos, porque todos são bolsonaristas. Quando o Supremo defende o Barroso por ter chamado todo mundo de bolsonarista, ficou suspeito, coronel. Ficou suspeito. Todo mundo ficou suspeito. E penso também que essa é a hora do Supremo Tribunal Federal, daqueles que lá estão e que guardam consigo ainda algum sentimento e que são remanescentes daquelas Supremas Cortes que eu convivi, que não era a última Coca-Cola do deserto, mas que respeitavam o ordenamento jurídico nacional. E encerro dizendo, nesse ordenamento jurídico, quem está cobrando era a OAB. A OAB que não compareceu. Ou a OAB que não apareceu para defender as prerrogativas dos seus advogados. Mas interessante que eles sumiram, mas essa semana eles apareceram.
Já foram no meu gabinete, já procuraram o seu, estão andando em tudo que é lugar. Sabe por quê? Por causa da reforma tributária. Eles vão ser tributados. Nós vamos recebê-los. Vamos receber. Vai dar 40% a taxação deles. Mas aí eles vão ter que passar isso para o cliente. O cliente se lasca de novo. Que aí o cara já é do setor de serviço. Já tem 47% Hollenberg em cima do setor de serviço. Aí tem um problema na sua empresa, você vai para o advogado. Ele já tem 40 lá, passa para você de novo. Aí você vai quase para 100. Mas interessante que a OAB apareceu. Apareceu. Isso era um bom momento para que nós possamos discutir essa ausência, né, aos seus filiados, aqueles que têm prerrogativa, né? Mas tem um grupo muito especial, chamado Grupo Prerrogativas, né? Esse pode tudo. E eu me refiro agora, mais uma vez, encerrando ao presidente do Senado. Se o senhor sonha em ser ministro do Supremo, o senhor vai ser sabatinado por nós. Então, cumpra bem seu papel de presidente do Senado, para depois não ter que padecer por nós, pela nossa mão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.